Muito bem, Brasil. Estamos aqui de volta na nossa sequência de conversas com pessoas de diversas profissões, diversas áreas, falando nesse período agora de coronavírus, de diversas coisas, diversos assuntos. E o canal Brim Forte oferece uma super conversa, um super bate-papo com mais uma dessas pessoas que nós consideramos de um nível muito bom para nos ajudar a entendermos esse período tão louco que aconteceu, que a gente foi obrigado a entrar de uma hora para outra. E hoje a Brim Forte Business recebe o empresário Pedro Paulo, cara que é super da estrada, tem sua história forte como colaborador de empresas e hoje tem seu próprio negócio e na parte privada e também ajuda muito a comunidade na parte voluntária, porque Pedro é um dos diretores da Associação Comercial da cidade de Palmares, em Pernambuco, e tem se esforçado para ajudar muito os outros empresários com diversas coisas, com visão e tal. Então, hoje nós vamos falar sobre nós vamos dar 14 informações para vocês, muito importantes nesse vídeo, tratando de autoconhecimento. O autoconhecimento voltado para as coisas que eu controlo e para as coisas que eu não controlo. Voltado aí para esse relacionamento comercial, relacionamento com a equipe. E Pedro tem uma história muito forte nessa caminhada, porque já foi funcionário, hoje tem funcionários e é um estudioso assim ininterrupto das coisas do ser humano e de negócios. Pedro, seja bem-vindo à nossa sala aqui de bate-papo, te apresenta aí para o nosso Brasil. E o que eu deixei de dizer de você que você acha relevante que as pessoas que vão conhecer esse vídeo conheçam de você? Francisco, é um prazer estar aqui com você. Brasil é o país que eu amo. Pernambuco é o estado que eu tenho a maior paixão. E Palmares, essa é a minha terra abençoada. Eu sempre digo, melhor do que Palmares, só Paris à noite. Mas, Francisco, em tudo isso que você falou, eu fico muito feliz por você me ver como esse ser humano. Eu tenho me esforçado muito, eu tenho tentado ter uma visão mais ampla, né? Deixar de ter uma visão micro e passar a ter uma visão macro de todas as situações. Porque hoje, eu te falo, hoje é o desconcerto do conhecimento. Muitas coisas que eu conhecia durante essa quarentena, para mim, se desmanchou. Por isso que eu tenho essa necessidade de estar lendo, estar buscando cursos online, estar conversando com pessoas dinâmicas, pessoas da sua ímpar, né? Pessoas feito você, que tem conteúdos que possa contribuir com esse momento. E quando você fala na questão do que eu posso controlar e o que eu não posso controlar, isso me veio assim, uma vastidão de conflitos. Porque quando antes do processo iniciar dessa pandemia, eu estava com um projeto que era a outra loja que estava para ser inaugurada no final do mês passado. Então, eu estava no controle da reforma, da construção do ambiente. Mas eu não estou no controle da resolução do universo. Boa, Pedro. Boa. Então, Pedro, nós vamos dividir didaticamente o nosso conteúdo para as pessoas que estão em casa, para que elas entendam por que algumas coisas elas nunca vão controlar, no nosso entendimento aqui. Pedro também, gente, concede palestras, tem um conhecimento muito grande na área de autodesenvolvimento pessoal, é um cara que tem um conhecimento muito forte em pessoas, porque é um cara muito pessoa e transfere isso para a bonita e excelente família que ele tem e ensina isso às pessoas com muito carinho, com muito prazer. Então, vai ser muito gostoso ouvir Pedro sobre cada uma dessas questões que nós vamos discutir agora. Autorresponsabilidade, o que você controla, é o tema que nos foi provocado, voltado para o campo empresarial, para o campo de vendas. Aí eu vou dividir aqui em 7 coisas que são controláveis e 7 coisas que não são controláveis.
E aí você vai poder depois, no final, ver o que é que hoje você, por que seus resultados hoje não estão bons, além, claro, do desafio do coronavírus, mas que coisas que você pode fazer para melhorar cada vez mais os seus resultados. E aí, Pedro, nessas coisas que eu não controlo, que não estão sob meu controle, tem uma delas, nós vamos falar as 7 que a gente não controla, e vou começar por essa daqui agora, o que você entende dessa questão, que é sobre essa questão de as atitudes das outras pessoas. Por que que eu não consigo controlar isso, Pedro? As atitudes dos... Atitudes das outras pessoas. Isso. Quando iniciou-se essa pandemia e pensamos que ia ser uma coisa rápida, né? E cada ser humano vai surgindo seus conflitos individuais. Uhum. Né? Eu penso de uma forma, Francisco pensa de outra forma, aquela outra pessoa de outra forma, e vai também vindo as informações por tantas vias, né? Televisão, WhatsApp, Instagram, Face, tudo, informações de todo tipo. E as minhas atitudes que eu posso controlar são aquelas que são, como posso dizer, aqui estão ao meu alcance. Uhum. Aquilo que eu alcanço. Mas eu alcanço aquilo que está comigo, Sim. não o que está com você. E naquele momento que a gente se reuniu, eu disse, olha, pessoal, vamos parar aqui nossas atividades. Uhum. Então, eu comecei a ver o conflito de cada um dos nossos colaboradores. Olha aí. Eu comecei a perceber que o que eu estava controlando, minha emoção, era muito diferente do que eles estavam controlando. Isso. Uhum. Uhum. E eu disse, e aí, como é que faz esse negócio? Como é que eu vou passar para eles positividade e dizer, não, bicho, calma, calma. Mas como eu dizer calma se o controle não é meu? Exatamente. Né? Cada um se posiciona, não é? Ele se Cada posiciona um de se uma posiciona. maneira, de uma forma, diante daquilo que vai se apresentando a você. Então, quer dizer que no campo dos negócios, nesse item que nós estamos falando nele, não tem como um empresário querer crescer onde o resultado tenha como princípio as atitudes das outras pessoas. Eu quero crescer e fulano de tal, A ou B, é quem vai fazer as ações e o meu negócio vai crescer normalzinho aqui e isso Não, vai dar certo. Não é bem assim. não é bem assim. No autocontrole. Né? A gente distancia algumas coisas, a gente tem que separar algumas coisas, né? O Uhum. empresário, ele tem que criar atitudes, tem que criar alguns caminhos da empresa para que as pessoas sigam aquela direção, mas que elas tenham também atitudes. Elas não podem ser limitadas nas atitudes delas. Elas têm que ter o pensamento, elas têm que ter um raciocínio dentro daquilo que eu penso que é o caminho certo, porque elas também podem trazer ferramentas para mim que eu possa melhorar aquele caminho. Perfeito. Então, eu posso controlar minhas ações, mas esperar que os meus colaboradores tenham atitudes que venham contribuir. Uhum. Muito bem. Muito bem. Pedro, uma outra coisa que a gente não pode controlar são as palavras das outras pessoas. O que elas dizem com outras pessoas ou dizem com a gente. Nós estamos dizendo aqui que não é possível a gente controlar as palavras das outras pessoas, dos clientes, dos concorrentes, dos funcionários, da esposa, do filho, do tio, da tia, do padre, do pastor. A gente não consegue controlar as palavras dessas pessoas. Querer que as pessoas falem o que a gente quer que elas falem. Não dá para controlar isso. É um segundo ponto aqui no mundo das ações que não estão no meu controle. Faz sentido isso? Faz sentido. Faz sentido. Eu não tenho como controlar o que vai sair de entonação em voz, o que a pessoa está falando. Eu não posso controlar isso. Mas eu posso direcionar o assunto, a conversa, a dinâmica da situação.
Se eu me posiciono nesse momento, que eu não posso controlar o que ele vai dizer, mas se for um momento de conflito e você consegue botar um timbre de voz calmo, mesmo você por dentro ali lutando para que não aconteça diferente. Mas aí é onde está a atitude do líder, do empresário que é um líder, um empresário que quer ter um comportamento diferenciado na empresa dele. Ele sabe que aquele funcionário dele, aquele amigo, a esposa, está todo mundo hoje num conflito. Está todo mundo hoje, eu saio de manhã para ir na loja, vou lá, dou uma olhada, mas não permaneço muito tempo, a gente volta para casa, a gente fica fechado aqui dentro e o assunto só está entre duas pessoas. Você tem várias pessoas conversando, vai surgindo os assuntos e você vai interagindo. Mas como controlar aquilo que a gente não tem o controle, que é o que as pessoas querem falar? Eu não tenho controle disso, mas eu posso dar um direcionamento, começar a conduzir aquela conversa, aquele bate-papo. Se ele vem áspero, você silencia e vai com outra entonação, vai com outra palavra, procura buscar um negócio de outra forma para você ter um entendimento melhor. Muito bem, Pedro. Então, quer dizer que numa relação, por exemplo, de negócios que um cliente faz com a gente, você faz toda a proposta em seu produto, vai mostrar para ele lá, você não consegue ter controle sobre o que o cliente vai dizer depois que ouviu a sua proposta, mas pelo que eu estou entendendo, você está falando que assim, eu não controlo o que sai da boca dele, mas eu posso dizer coisas, eu posso criar cenários, caminhos, maneiras que dê uma tendência daquela pessoa falar coisas que eu quero ouvir. Como, por exemplo, comprar uma mercadoria da gente. Em um processo de negociação, você apresenta toda uma proposta, faz todo um trabalho, mas você não tem, até que a outra pessoa diga o que é que está achando, se vai querer ou não trabalhar contigo, comprar teu produto, até que ele diga isso, ninguém tem certeza, não é isso? Mas é possível fazer essa gestão que você está falando aí, você está falando? Existem algumas formas, algumas técnicas de vendas. Se um cliente chega no meu balcão, ele chega para observar e a intenção de compra. Ninguém vai numa loja só para estar olhando, vai na loja para comprar. Mesmo que seja naquela ali para pesquisar, mas a intenção dela é de compra. Eu, vendedor, eu nunca vou, eu não vou chamar ele para me comprar, mas eu vou buscar ele para que ele conheça o que eu tenho e ver o que é que ele precisa, o que é que eu possa ajudar na decisão dele. Não posso decidir por ele, porque isso é uma coisa muito, muito particular. Ele tem que sair satisfeito, ele tem que fazer a compra dele, sair satisfeito e querer retornar. Tem clientes que chegam e não falam nada. Você apresenta o produto, ele compra mais de uma coisa. Tem clientes que chegam, fala muito, aí você se cala, deixa ele falar, deixa ele Boa dica. fazer dar todas as dicas. Na verdade, eu conheci uma história, Francisco, que o camarada chegou numa concessionária para comprar um carro, e o camarada disse assim, ele me contou isso. Ele disse, olha, Pedro, eu cheguei na concessionária e disse, olha, eu quero um carro do ano que seja esportivo e vermelho. Aí o vendedor disse, olha, eu tenho um aqui lindo, inclusive, ele tem freio ABS, tem isso. E começou a dar muita informação do carro. E esse colega meu desistiu de comprar. Nossa. Foi em outra agência, disse, olha, eu quero um carro esportivo vermelho. O cara disse, eu tenho aquele ali, lindo. É esse que eu quero. Pronto. Então, tem pessoas que já estão com a ideia fixa. Se você começar a dar informação demais, vai confundi-lo. Deixa que ele descubra ou que ele te pergunte. O cara deixou de vender aí um carro. Gente, presta atenção que isso é muito importante. As palavras das outras pessoas são coisas que você não pode controlar. Outra coisa que você não pode controlar é o papel das outras pessoas. Cada ser humano tem um papel a desenvolver na sociedade, como pessoa, como esposo, como filho, como vendedor, como empresário. Cada um tem o seu próprio papel.
Nós estamos dizendo aqui, Pedro, que o papel das outras pessoas a gente não pode controlar. Como é que é isso no dia a dia? Como é que é isso dentro de uma empresa? Como é que você tem visto isso com os empresários? Eu sei que você é um cara conversador, você conversa com muitos empresários, escuta muita coisa. O papel da outra pessoa, eu não posso controlar isso. A função dela, a atribuição dela. Como é que é isso? Vamos lá, sim. Eu costumo dizer que cada ser humano tem uma missão. Uhum. Essa missão pode ser uma pessoa que faz a limpeza urbana, a missão de outra ser um grande balconista, Uhum. outra missão ser um grande médico, um grande cirurgião. Eu não posso interferir para que aquela pessoa queira mudar de papel, mudar de profissão, mudar de ramo, não. O que eu posso fazer, que está dentro de um conceito de respeito, é Uhum. dar a ela conhecimentos. Diz a ela, olha, tu conhece isso? Porque muitas vezes aquela pessoa está num setor, mas ele pode ser fantástico em outro setor, mas ele precisa descobrir esse conhecimento. Uhum. Ele não pode ser simplesmente levado, porque é como você pesar o conhecimento de duas pessoas, uma pessoa que tem um conhecimento de vida na lavoura, uma pessoa que tem um conhecimento de vida em vendas no balcão. Cada Uhum. um tem um conhecimento. Quem tem mais conhecimento do que o outro? Os dois têm conhecimento, cada um na sua área, cada um no seu papel, e a gente precisa respeitar muito isso. Perfeito. Respeitar muito. Agora, sempre mostrando que a vida, as oportunidades são muito, muito. Olha, eu estou fazendo um curso online que eu não paguei nada. Autoconhecimento, de É, graça. é. Isso tem algum valor financeiro para quem montou. Para Sim. mim, o que eu estou aqui dando minha contribuição é meu tempo. Então, o teu papel, que você faça ele com dignidade, com responsabilidade, com conhecimento. Até para usar uma enxada para limpar um arado, ela precisa ter um plumo, ela precisa ser amolada. Tem enxada mais larga, enxada mais estreita, vai depender do que você está cavando, como você vai trabalhar, não é Uhum. verdade? E Uhum. essa ferramenta, quem vai vender ela lá no balcão do armazém de ferragem, tem que conhecer também para oferecer. Então, qual é o papel que você está nesse momento? Porque, para mim, o momento é o que vai fazer o teu papel. Eu tive vários papéis na vida. Eu já fui balconista, já limpei peça de automóvel, já trabalhei em padaria, já fui vendedor de revista, na época que você fazia assinatura de revista, já tive banca de revista, já vendi confeito com a tarimba pendurada no peito. Então, qual é o meu papel? É esse que eu estou fazendo agora. Esse é o meu papel e tenho que fazer bem feito. Perfeito. Perfeito. Ô, Pedro, faz sentido a gente falar sobre essa questão dos papéis que você relatou tão bem. Tem muitas pessoas hoje perdidas emocionalmente que não sabem o que quer, não sabem qual é o papel dele, não sabem. Você tem conhecimento que existem pessoas hoje nessa situação, independentemente dessa crise do coronavírus ou não, mas pessoas que estão alheias, elas realmente não se encontraram. Vocês já escutou algo parecido? Sabe dessa existência? Sim, sim. E assim, Francisco, esse momento agora dessa quarentena, eu te digo, que momento fantástico, que momento maravilhoso que as pessoas que eu estou tendo tanto tempo para estudar, para adquirir mais conhecimento, porque o mais interessante, se fosse comigo que estivesse acontecendo, se eu tivesse que ficar em casa, a pessoa do Pedro sozinha dentro de casa, mas não, é o planeta, são todas as pessoas. Uhum, isso. Então, o meu conhecimento que eu tinha até agora
não está sendo usado com o que eu fazia. Vendas, o balcão, a loja, ter habilidade para atender, de recepcionar meus colaboradores, de fazer minha oração antes da abertura da empresa de funcionamento. Uhum. Então, hoje, o meu conhecimento lá está parado para ser usado em outro momento. Eu preciso de outros conhecimentos nesse momento. E essa falta de conhecer-se é muito sério. Muitas pessoas hoje me perguntam o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer. Eu digo, primeira coisa, faz uma reflexão. Pega o filme da tua vida e começa a puxar a fita e vai vendo cena por cena e vai anotando. Anota num papelzinho. Olha, tal tempo eu fazia isso. Isso me fez bem. Isso me proporcionou o que de crescimento? Isso tirou alguma coisa de mim? Aí pule para outro capítulo. Depois pegue tudo que você anotou e comece a ver. Onde foi que você cresceu mais? Onde é que você ficou estagnado? Onde é que você simplesmente não cresceu? Porque, para mim, todo ser humano ele tem conhecimento. Já viemos com conhecimento. Precisamos fazer o exercício de habilitar-se a botar ele para funcionar. Por isso que é importante ler, estudar, conversar com pessoas feitas você, que tem conteúdo que pode nos ajudar em alguns pontos, como você já me ajudou muitas vezes. Perfeito, Pedro. Excelente colocação e excelentes dicas. Se eu fosse você que estava vendo esse vídeo, eu colocaria essas dicas em prática, elas são muito poderosas. Olha, tem outras coisas que não estão sob nosso controle aqui, que é o comportamento das outras pessoas. Nós fizemos uma reflexão anterior que trata das atitudes das outras pessoas. Nessa explicação, nós já falamos sobre a questão do comportamento dessas outras pessoas. E tem uma outra coisa que eu não tenho controle, não estão sob meu controle, que são as ideias das outras pessoas, as ideias, os desejos, as vontades, os medos que as outras pessoas têm, Pedro. Essas coisas que eu acabei de citar agora, cada um tem. Eu tenho percebido que as pessoas elas são formadas pelas crenças e essas crenças limitantes ou possibilitadoras, elas são formadas levando em consideração a experiência da família que essa pessoa tem, o contexto social que essa pessoa vive, a religião também influencia muito nessas crenças que essas pessoas têm, e, em alguns casos, até a genética. Até a genética também influencia. Então, se uma pessoa carrega todas essas possibilidades de pensamento, todas essas possibilidades de desejos, então não tem como eu ter controle sobre as ideias que essas pessoas têm. Mandar nas ideias dos outros. Que já se viu isso? É por aí, Pedro? O que tem na sua cabeça em relação a essa questão? Mandar nas ideias dos outros, controlar as ideias de terceiros. É possível isso? Bem, temos muitos exemplos. Ditadores de países que querem que as pessoas façam só o que ele quer, que respire, que pense, que se alimente, se vista da forma que eles querem. Não é verdade? Então, são coisas que não se pode controlar, porque o pensamento é livre. Tem uma história que eu lembrei agora, e muito interessante essa história, Francisco, que na escola, um guri pequenininho, um meninote, apanhava muito de um rapaz grande, porque esse rapaz grande, o apelido dele era Piolho. E toda vez que as pessoas chamavam ele de Piolho, ele batia nos menores. E tinha um pequeno que era muito ranzinza. E o cara dizia, você vai me chamar de Piolho? Ele dizia, Piolho. Aí o cara batia nele. Batia. Disse, eu vou bater em você até você morrer. Ele dizia, Piolho, pode me matar, Piolho. Disse, mas eu vou bater muito, você vai morrer. Disse, tem problema não, mas eu não vou deixar de chamar você de Piolho. E bateu.
O menino morreu, é bem dramática, né? Essa história é dramática, né? Morreu. Ele disse, eu não disse que eu ia fazer você parar de me chamar de piolho. Aí o outro que estava de lado disse, olha para a mão dele como é que tá. Ele estava assim, ó, com as duas unhas, matando piolho. Morreu matando piolho. Então ninguém vai dominar o que você pensa, ninguém vai mandar nos teus pensamentos. Boa, Pedro. Mas o que a gente precisa é ter boas sintonias. Bem, como é que eu ando ultimamente, com quem é que eu ando, com quem é que eu ando movimentando minha vida, como é que eu estou? Eu posso não mandar no teu pensamento, mas eu posso, em algum momento, te dar uma razão de você mudar, de você se questionar, de você procurar um outro caminho, e você vai sentir o medo, porque a transformação e a mudança, isso vai mexer com muitos gatilhos emocionais. Sim, Mas a mudança é inevitável, sim. porque a quantidade de pessoas, Francisco, que estão hoje estudando, orando, tendo conflitos dentro de casa, mas estão tentando sobreviver dentro dos seus conflitos internos, é muito grande. Então, isso vai ter transformação. Depois dessa quarentena, não vai ser só as lives que estão fazendo muito sucesso dos cantores, não. Isso está mostrando que aquilo que as grandes mídias, redes de TV que dominavam os horários, estão perdendo essa audiência. Então, tudo isso são ciclos e as pessoas precisam entender que os pensamentos, eles vão vir constantemente, mas dos pensamentos, quais são o eu que vai te ajudar? Qual é o teu eu interno que vai te ajudar? Eu não posso mudar o pensamento de ninguém. E nem devo e nem quero. Mas posso fazer das minhas palavras e das minhas atitudes algo que alguém possa entender que ele pode ter outro caminho. Então, o importante é que eu me modifique, que eu tenha as mudanças. Eu não posso mudar ninguém. Buda foi questionado uma vez e que disseram assim, Buda, você está aí meditando, tudinho, mas tanto mal que está acontecendo, tanta coisa, você não faz nada. Ele disse, olha, eu aqui parado meditando, uma coisa eu sei, eu não estou fazendo mal. A ninguém, tá vendo? A ninguém, a ninguém. Então, isso é que é importante. Eu não posso mudar o pensamento de ninguém. Jesus, ele nunca chegou e disse, mude. Não, ele disse, ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. E o caminho aí é com você. Sim, Ele sim. nunca condenou ninguém. O que ele pede é que você tenha a sua transformação interior, é com cada um. Com cada um. Perfeito, Pedro. É, Muito bem colocado, muito bem colocado. No mundo dos negócios, o que eu tenho percebido nos treinamentos que a gente faz, na questão das vendas, a diferença, uma diferença muito grande, não é a única, mas muito importante, entre um vendedor bom e um vendedor de baixo desempenho, está exatamente na capacidade que o vendedor tem de respeitar o que o cliente gosta, respeitar o que o cliente deseja. Você já deu aqui o seu exemplo que foi perfeito, da venda do carro vermelho, porque o vendedor 1 na sua história é o vendedor que queria que o comprador fizesse do jeito que ele quisesse. Aí encheu o cara de informação e aí eu não posso controlar o que o outro pensa, o que o outro deseja. O vendedor 2 na sua história, quem você pode voltar esse vídeo aqui um pouco mais atrás e ver a história que o Pedro contou aqui. O vendedor 2 fez exatamente o que o cliente queria, o que o cliente pensava, respeitou o pensamento do cliente. Se o vendedor gostava do carro ou não, se o carro tinha um monte de qualidades ou não, o comprador já sabia. Então, quando eu respeito o pensamento do outro, quando eu respeito o desejo do outro, a convivência melhora sem eu deixar de ser eu. Num curso de vendas de 10 módulos, Pedro, que eu faço dentro das empresas, é um MBA, Motivação para Vendas Avançada, para negócios avançados, tem duas leis poderosíssimas que eu trabalho lá, e uma dessas leis é a seguinte, que está dentro de um dos capítulos das leis das vendas.
faça com os outros aquilo que ele espera que você fizesse. Você não precisa deixar de ser você para respeitar o pensamento do outro, respeitar o que o outro deseja. Se isso estiver contra a sua forma de pensar, contra a sua forma de ver que é correto, a ideia do outro está toda ao contrário do seu ponto de vista. Então, pelo seu discurso aí, eu entendi que o outro tem todo o direito do mundo de ser respeitado dentro do mundo dele. Foi uma excelente explanação, Pedro, foi uma excelente contribuição esta sua. Gente, tem uma outra ideia, que é, no caso aqui, a sexta ideia de 7. A sexta coisa que não estão sob o meu controle, eu não posso controlar isso, são os sentimentos das outras pessoas. Se o que a pessoa pensa, o que a pessoa deseja, eu já não posso controlar, imagine controlar os sentimentos das outras pessoas. Tem um caminho aqui, nesse ponto de controlar os sentimentos das outras pessoas, tem muita gente, isso volta-se muito já, Pedro, para questões até de relacionamento a dois, né? Não sei se essa palavra vai ser bem-vinda aqui na nossa conversa, mas quantos brutamontes não tratam mal suas mulheres, suas namoradas, chegando a ponto, em alguns casos, até de assassinar, porque exatamente não respeita o sentimento dessas pessoas. Não é assim? Como é que eu vou controlar o sentimento dos outros? Como é isso? Não dá. É muito sério, porque a gente parte aí para uma questão de relacionamento e alguma pesquisa que alguém me mostrou que a violência doméstica aumentou durante esse período. Olha aí. E o número de assim, divórcio também. Acho que nessa mesma pesquisa você viu aí, o número de divórcio também. é impressionante, né? Então, essas pessoas não se conheciam, né? Porque assim, já existia uma violência doméstica. Por que aumentou? Porque existe um distanciamento entre essas duas pessoas que conviviam só nas chegadas. Saíam e só se encontravam no final. Não tinham convívio direto. Não passavam muito tempo juntos. E isso veio à tona. Olha, Francisco, eu estudando, eu lendo, e eu percebi que assim, somos fracções, somos pedaços. Pedaços do meu pai, pedaços da minha mãe, pedaços dos meus tios, das minhas tias, pedaços de muita coisa, pedaços da minha história da infância, das minhas professoras que me agregaram algum conhecimento. A religião. Então, a religião são fracções de muitas coisas. E ali, o que o nosso cérebro vai adquirindo, que vem muito à tona, são os medos. E tem pessoas que se entrelaçam com o cônjuge ou o namorado, aquele que se aproxima, é justamente aquilo que ele tem mais medo. Aquilo que ele conviveu, aquilo que ele via muito acontecer. Então, quando a gente fala assim nos gatilhos emocionais, o medo é terrível. Terrível. Tem pessoas que, quando botam uma roupa vermelha e ela se vê no espelho, vem à tona lembranças terríveis, porque em algum momento da infância dela, da vida dela, em algum momento aconteceu algo, às vezes nem com ela, mas com quem estava próximo, e ela estava de vermelho, e aquilo ali ficou incutido. E a questão do sentimento de cada ser humano, ele tem uma conotação, um peso, que para mim é assim: se eu estou bem, eu vou tratar minha esposa bem. Se eu estou bem, eu vou tratar meu cliente bem, minha colaboradora bem. Ótimo. Mas em todo momento eu vou estar equilibrado. Vai ter os momentos também de meu desequilíbrio, porque eu sou um ser humano. Sim. Não é isso? Então, o exercício que a gente precisa mais é silenciar. Se eu não estou bem, silencie. Se preserve. Se ausente um pouco. Boa dica. Se esconda. Né? Aí quando você se equilibra um pouquinho, aí você vem de novo, dá um sorriso e
Vamos trabalhar, vamos viver. Interessante, rapaz. São técnicas, assim, dicas tão interessantes, tão simples, mas que têm um poder muito forte. Isso que você está dizendo, porque eu já vi isso muito acontecer com as pessoas. E comigo também, né? Quando a gente tem a capacidade de parar um pouquinho, a gente fica, depois a gente percebe que tomamos uma ótima decisão. Pedro, das 7 coisas que não estão sob o meu controle, no mundo do relacionamento empresarial, pessoal, nós estamos mexendo aqui com alguns temas práticos e emocionais também. É interessante, eu não tenho controle sobre os erros que as outras pessoas cometeram, que as outras pessoas cometem. Eu não tenho controle sobre os erros dos outros. Por que eu devo sofrer? Por que eu devo chorar? Por que eu devo espernear? Por que eu devo explodir o mundo porque o outro cometeu um erro lá na vida dele? Porque tem gente que parece que tem uma tendência de puxar conflitos dos outros para eles. Então, nós Sim, estamos dizendo aqui que não tem como controlar isso. O erro que as pessoas tomam, fazem, praticam lá. O que isso te diz? Isso faz sentido? Não é bem assim? Como é que você colocaria? tem um sentido aí. Agora, é assim, eu dividiria esse controle do erro na área empresarial, né? Então, Francisco, hoje eu e você, que eu já estava conversando com você a respeito da contratação das minhas novas colaboradoras e fazer também alguns testes. Não era isso que a gente ia fazer algum trabalho nesse sentido. Ah, Então, eu tenho a responsabilidade de procurar entender e conhecer as habilidades, a tendência de cada colaborador meu e começar a me familiarizar. Onde é que ele vai precisar do meu conhecimento, da minha colaboração, uhum, né? Se essa pessoa aceita ou não. Então, se eu tenho uma pessoa dentro do meu estabelecimento, dentro da minha equipe, e que eu estava até falando isso hoje para a Ana, e eu disse assim, olha, Ana, se eu sou um general e meus subordinados, meus soldados, tiver um que seja desobediente, ele pode contaminar os outros. Então, eu não posso dominar o que ele pensa, mas eu posso direcionar ele a uma forma de a gente vencer a batalha. uhum. Ele pode até nem aceitar a forma que eu estou chamando ele para a gente ser aguerrido naquela luta de vencer a batalha. Mas ele pode entender que o meu conhecimento pode dar a ele uma vantagem de uma vida mais longa. Então, quando a gente não percebe que algum funcionário está ali, algum colaborador, nunca gostei de falar muito de funcionário, acho que isso não funciona, não. Acho que é meu colaborador. Ele tem que ser aquela pessoa que participa ali, porque a gente vive mais na empresa do que a família, do que em casa. Isso é Né? verdade. E aquele colaborador, se ele está errando muito, bem, eu não posso controlar que ele pare de errar. Mas eu posso entender qual o conflito que está acontecendo, como é Ótimo. que está lá na casa dele. Eu não vou adotar esse conflito dele. Eu vou tentar dizer, olha, eu preciso que tu veja aí o que é que está acontecendo, você está me prejudicando. E aqui a gente faz treinamentos, a gente faz abordagens diferentes para que não venha interferir tua vida pessoal com a vida profissional. Isso eu estou falando da questão empresarial. Se a Sim, gente for falar na questão é, é, sentimental, pessoal, o dia a dia com os amigos, familiar, né, no meio da família. interessante, porque eu, há algum tempo, eu era um Pedro esponja. Eu absorvia tudo das pessoas, porque eu tinha um entendimento que eu tinha que ajudar as pessoas a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que isso me desse um prejuízo de tempo. Não precisava ser nenhum prejuízo financeiro, um prejuízo de tempo. Coisas que eu ficava procrastinando para fazer Aham. e iria fazer com aquela outra pessoa. Resolver o problema dele. E você não resolve o problema de ninguém. Muitas vezes você está prejudicando, porque a pessoa tem que criar habilidades, pegar suas ferramentas e desenvolver
o seu autoconhecimento para se resolver. É isso mesmo. Não é isso? Mas olha, hoje eu estou estudando e vendo que eu tenho que ser uma peneira. Aquilo que me convém vai ficar retido na peneira. Aquilo que é ralo e não me serve vai ser expelido e descer de ralo abaixo. Não me interessa. Não me interessa eu ter pessoas ao meu lado que não tenham mais conhecimento do que eu. Não vou me afastar das pessoas que não têm conhecimento, muito pelo contrário. Eu também vou estar ali para passar um pouco de conhecimento. Interessante. Conhecimento. Hoje, eu digo a você, estamos passando por uma fase que é o desconhecimento. A renovação daquilo que a gente pensava que conhecia, pensava que entendia. Hoje está se mudando. Quando eu saí com a Atari no peito, vendendo confeito, era o tete a tete. Hoje se vende confeito pela internet. Sim. Eu preciso me reciclar. Sim. Não é verdade? Então, eu não tenho controle pelos erros das pessoas, mas eu posso controlar aquilo que está dentro da minha empresa e posso controlar também o que eu vou absorver das outras pessoas. Muito bem. Pedro, é interessante. Quem vai assistir essa conversa da gente, quantas pessoas não estão precisando tomar essa decisão que você tomou, fazer isso que você fez, que foi a jornada de esponja a peneira. Essa é uma jornada que não é só eu querer e vou lá e faço, não. Tem aí algumas Não, técnicas e algumas decisões muito poderosas. Você é testemunha viva de que é possível, mas a pessoa precisa alterar aí alguns hábitos, precisa ter a coragem de mudar. Mas valeu a pena, Pedro? Valeu a pena a mudança? você falou, você resumiu muito rápido hábitos. Qual eram meus hábitos naquela época que eu era esponja? Esponja. Uhum. E quais são meus hábitos que eu estou hoje moldando para que minha vida seja peneira? São quebras de paradigmas e são os gatilhos emocionais, o medo. Porque enquanto eu absorvia o problema de alguém, eu esquecia o meu. Sim. Eu pegava de alguém e dizia, não, eu sou o bonzinho, eu sou o cara que vou ali resolver o problema do meu amigo, da minha amiga, daquele casal, e o meu acumulando. Porque eu tinha medo de resolver o meu, porque quando você vai limpar uma arma, você tem que entender que a arma precisa estar descarregada. E se você for limpar uma arma sem entender como é o manejo dela, você pode causar um acidente. É morrer. Então, são os nossos problemas. São os Verdade, nossos problemas. verdade, A Pedro. gente tem medo de mexer na casa de maribondo e ser picado pelos nossos erros. Boa dica, muito bem. Gente, finalizando essa parte que trata dos erros das outras pessoas, essas dicas aqui foram muito boas. Você percebeu que nós temos essa força de mudar de esponja para peneira, ou de outra coisa para outra coisa, mas a gente sempre tem essa capacidade de evoluir cada vez mais. Talvez mudar de gestor de baixa performance para um gestor melhor, vendedor de baixa performance para um vendedor melhor. Então, a gente consegue fazer essa jornada, a gente aprende isso tem muita coisa que pode ser aprendida e seguida. Bom, eu gostaria agora nós vimos as 7 coisas que não estão sob o meu controle, que são as atitudes das outras pessoas, as palavras das outras pessoas, o papel das outras pessoas, o comportamento das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, os sentimentos das outras pessoas, os erros das outras pessoas. Ou seja, o mundo do outro, eu não tenho controle sobre ele. E aí eu quero agora compartilhar aqui uma tela para a gente tratar do oposto. A gente tratar do oposto de tudo isso que nós conversamos agora. Nós aprofundamos fortemente todas essas 7 linhas de frente que eu passei, que eu falei para você agora. E aí eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês que estão nos acompanhando e com o Pedro. E aí nessa tela nós veremos exatamente o oposto de todas essas coisas. Eu quero só que perguntar agora ao Pedro se ele está conseguindo ver Sim. essa tela aí.
E eu vou colocá-la aqui, ó. Fugir aqui rapidamente, tirar um pouquinho essa parte aqui mais para o lado, para a gente olhar e falar sobre esse bloco de coisas aqui, Pedro. Olha, aqui nós temos as coisas que estão sob o meu controle. Isso sim, eu domino. Isso sim, eu mando. Nós estamos falando hoje, nessa nossa bate-papo, sobre a autorresponsabilidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento, já entraram aqui também, resultados, mudança de hábito, mudança de performance, essas coisas todas já entraram aqui. O que você controla? Nós falamos e explicamos detalhadamente as 7 coisas que a gente pode, que a gente não controla, são incontroláveis, e aqui agora nós temos diante de nós as 7 coisas que são controláveis. Eu vou ler essas palavras aqui, e depois eu queria que o Pedro fizesse uma conclusão, Pedro, em cima dos seus conhecimentos, do que você sabe e faz no seu dia a dia, voltada para o campo pessoal e também o campo empresarial. Aqui nós estamos dizendo que eu tenho controle sobre as minhas palavras, eu tenho controle sobre as minhas ações, sobre as minhas ideias. Eu tenho controle sobre o meu papel na sociedade, na família, no mundo. Eu tenho controle sobre os meus esforços, sobre os meus erros e sobre o meu comportamento. Eu tenho controle sobre o meu mundo. E aí o Pedro vai falar um pouco para a gente, fazer uma salada, uma reflexão em cima de todas essas palavras, Pedro, porque está dizendo exatamente que eu preciso aprender, conhecer, estudar algumas ferramentas, algumas técnicas para mudar emocionalmente, no ramo das vendas, no ramo dos negócios, no ramo da vida pessoal. Mas, sim, eu tenho o controle sobre tudo isso aí. O que você teria, Pedro, a título de conclusão dessa nossa conversa, a nos falar sobre essas palavras que estão aí na sua frente? Olha, Francisco, primeira coisa que eu tenho a dizer é para que você consiga algumas dessas ações, são 7, não é isso? Isso. 7 palavras, ações, ideias, papel, esforço, erros e comportamento. Uhum. Primeira coisa que você precisa conhecer é seu ego. Seu ego. Eu me lembro quando o papai dizia assim a mim: olhe, honestidade não é virtude, é obrigação. Boa. Eu nunca esqueci disso que ele dizia a mim. Ser honesto é uma obrigação. Você tem que ter essa habilidade de ser honesto. A credibilidade, o seu nome é o que tem valor. Então, você precisa iniciar a conhecer o seu ego, para que você comece a dominar suas palavras. Uhum. As suas palavras, ela vai ter mais força, ela é igual uma flecha. Depois que lançada, ela não retorna. E você tem que ter esse controle. Você tem esse controle. Mas você precisa conhecer algumas técnicas. Você precisa conhecer algumas habilidades. Uhum. E depois de suas palavras lançadas, aí vão vir as ações, as consequências das palavras. Se você lançou uma palavra que foi benéfica, que ajudou, que o teu colaborador, o teu cliente ficou satisfeito, ajudou-lo naquele momento, você fez uma boa venda, porque a venda não é valor. Não é valor. Eu dei um exemplo de um carro, mas poderia ser um exemplo de um chiclete. Poderia ser um exemplo de uma máscara hoje que estamos usando muito. A minha está aqui, inclusive. Estou usando máscara também quando eu saio, porque são as necessidades. Eu não posso controlar as pessoas que estão expostas, mas posso controlar a mim, a não ser exposto ao que vem para mim. Então, são as ações. A ação que você determinar no seu ambiente, todos vão seguir, seus colaboradores, seus clientes. E as ideias são fantásticas. Tem ideias que são tão simples que quando você começa a colocar no papel, você transforma ela numa coisa imensa.
A Uhum. pessoa se você pegar a história de quem fez o de transporte, que você aluga um carro, como é, Francisco? Que fez o quê? Ele fez Quando você precisa de um carro, que você vai no aplicativo, no me fugiu da memória. o Waze, né? Mas, hã? Você tá falando do aplicativo Waze? O Waze te dá uma direção, né? Para onde você quer ir, né? É, Mas São você, quando vai pedir o Uber, Uber. É. a ideia, se você for ver a história de quem teve a ideia, que iniciou o Uber, é bem interessante, é bem simples, um passeio, eles brincando, tomando um aperitivo, e a falta de transporte naquele momento, e veio a ideia dele construir esse aplicativo. É uma das pessoas mais ricas que existe hoje na Terra, É, no tá. nosso planetinha. Então, Uhum. são ideias. Então, o que é que você está fazendo das suas ideias? Quais são as ideias que você está tendo? Se você está no âmbito, lá no seu ambiente de trabalho, de empresa, começa a procurar lá dentro as ideias que são pertinentes à empresa. Se você sai daquele ambiente, vai ter ideias diferentes. Uhum. E o seu papel vai ser de acordo com aquilo que você pensa que você é. Se você se acha É. que é um professor, seja professor. Mas seja professor. Você Se é o que você você disser, acredita, é, Pedro? hã? Você é o que você acredita ser. Você é o que você acredita ser. Não seja o que as pessoas dizem que você é. Seja o que você acredita que você é. Aquilo que você quer ser. Hoje, eu sou é, é, o empresário, mas estou estudando. Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio, que você conhece, da InfoEI, e estou com planejamento de fazer algumas interações com os alunos, levar algumas metodologias de testes para que eu possa desenvolver e ajudá-los também nas decisões. Não posso mudar o pensamento de ninguém, mas posso direcionar e dizer, olha, esse caminho aqui talvez seja melhor do que esse. Vamos procurar entender qual o caminho que você quer buscar. Os esforços são de acordo com aquilo que você quer. O que é que você quer? Ah, eu quero ter essa minha empresa assim. Eu quero ser isso. Então vai ser de acordo com o que você quer. Se você disser, eu quero montar um patrimônio, eu quero ter uma loja em cada shopping, então você vai ter que botar mais esforço nisso aí. Você vai ter que se doar mais tempo nesse projeto, ter foco, ter responsabilidade e criar a meta. Aí você vai botar seu esforço. Erros vão acontecer, porque É. os erros fazem parte do teu aprendizado. Os erros vai te dar aquele momento de reflexão, de silenciar e você dizer, observei e entendi por que eu errei. E você não vai dar um passo atrás, você vai dar um contorno no erro e fazer diferente, Sim. Ajustar. ajustar. E o comportamento? O comportamento tem que ser ímpar. Você tem que ser uma pessoa respeitosa, você tem que ser uma pessoa honesta, você tem que buscar boas atitudes, buscar sempre bons conhecimentos, ter uma autorresponsabilidade sobre você. A partir daí, você começa a ter um controle de algumas coisas que te possibilitará a você ser mais leve, mais tranquilo, mais íntegro nas suas empresas, com mais confiabilidade. Uhum. Boa. Muito bom. Foi um resumo assim, melhor não poderia ser. As sete coisas que nós temos controle sobre elas aí, super resumida pelo empresário Pedro Paulo, daqui de Pernambuco. Cara, muito vivido. Você citou aí você trouxe aqui para a gente algumas situações da tua vida profissional, Pedro. Nós estamos falando de quantos anos de profissão? Lá da primeira vendazinha até hoje. Vai entregar a tua idade agora.
Mas são muitos. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Meu Nossa. pai já era um comerciante conhecido aqui na minha cidade, não só aqui também, como na região, Hum. mas eu queria vender, cara. Eu queria sair, eu não queria ficar lá com ele, não. Eu peguei uma caixinha naquela época tinha umas caixinhas pequenininhas de maçã, de uva. Eu fiquei na porta do supermercado, quando eles jogaram uma, eu peguei. Botei um arame, fiz a divisão, comprei uns confeitos e fui vender na rua. E quando eu passei na rua, alguém gritou: olha o filho do seu Zé Florencio, olha para ali vendendo essas porcarias, essas coisas na rua. Eu corri para casa, cara. Uma Esse motivação meu grande pai. que você recebeu nesse dia. O cara acabou com um negociante ali. Né? Acabou com minha primeira empresa. Porque aí eu escutei o que as pessoas falavam, porque meu pai era um comerciante bem-sucedido e eu Oi. era vendedor de confeito. Mas eu precisava aprender. Como é que eu ia chegar a ser o empresário que meu pai foi, que não cheguei a ser, não sou? Meu pai tinha uma habilidade, um conhecimento, e Nossa. nunca estudou, sabia ler. Agora, na matemática, o camarada era uma expertise, cara. A matemática ele dominava. Que massa. Muito bom, muito bom. Ele anota assim, o pessoal quer isso, isso. Ele dizia, dá tanto, faz a nota aí, deu tanto, pode fechar a nota dele. Fechar na hora, a Você soma. cresceu vendo essa habilidade, nesse ambiente de habilidade, né? Sim, sim, sim. Muito bom. Pedro, eu quero resumir a nossa live de hoje, a nossa conversa de hoje aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar, dizer que vocês podem partilhar esse material à vontade com quem vocês quiserem partilhar. É propriedade pública, vamos divulgar isso publicamente nas nossas redes sociais. Podem compartilhar se você vê que alguém precisa dessa dica, dessa sacada, pode compartilhar à vontade. E aí eu quero resumir toda a nossa conversa aqui com essa frase que apareceu aí na nossa explicação. Você é aquilo que você acredita ser. E está tudo bem se hoje você não está bem, se hoje você está ruim, está numa situação desagradável, é porque você sempre acreditou que era isso que você podia ser. Você pode ser muito mais do que isso se você acreditar. Então, eu queria que essa frase, você é aquilo que você acredita ser, fosse o resumo dessa nossa conversa de hoje. E eu quero terminar com uma palavra que ela é muito poderosa para todas as pessoas, e eu sei o quanto ela faz sentido para você, que é a palavra gratidão. Eu quero aqui manifestar minha gratidão pela sua disponibilidade tão rápida. Eu entrei em contato contigo, na verdade, foi um post seu que provocou essa nossa conversa, e na mesma hora eu disse, vamos conversar sobre isso para as pessoas, você falou, vamos, diga o horário, o dia, e eu falei, hoje, e já falei a data e o horário e tudo, você falou, pronto, tá, é fechado. E aí, com isso, saiu essa maravilha de obra, que foi essa nossa conversa, que eu espero que ajude as pessoas de casa. Então, gratidão, meu amigo, a você, por esta disponibilidade, essa contribuição maravilhosa dos seus conhecimentos para as pessoas do Brasil. Francisco, gratidão, você sabe que em tudo que eu escrevo, eu boto essa palavra gratidão. Eu estou fazendo esse treinamento de ser grato por tudo, por tudo. Até pelas dificuldades, porque as dificuldades é onde vai nos dar a oportunidade de observar nossos conhecimentos. Mas eu queria, assim, dizer às pessoas, ao Brasil, que o medo, ela é a ferramenta que a gente precisa para ativar a coragem. Se eu tenho medo, eu vá com medo mesmo. Se eu tenho medo de molhar os pés, molhe o corpo todo para saber que a água pode purificar, pode nos dar a oportunidade de nos limparmos. Mas você conhece Khalil Gibran? É um indiano. E ele diz assim, não diga, encontrei o caminho da alma. E sim, encontrei a alma andando pelo caminho. É o que a gente precisa, é nos encontrar. Saber que o caminho existe. E a gente precisa trilhar esse caminho. E a gente vai caminhar só
você nunca pense que você está acompanhado. Você está só o tempo todo. Porque seus conflitos são seus. É, isso Os mesmo. seus conhecimentos vai te ajudar. E o que tu fizer vai servir de exemplo para outros que vierem atrás. Francisco, sou muito grato pela oportunidade e quando você me convidou, eu não poderia ser diferente e dizer que teria outra coisa para fazer, não. Eu teria que encontrar esse espaço para que eu pudesse estar aqui com você. Muito obrigado. A minha gratidão, você sabe que é grande. Muito obrigado, meu amigo.